Eu gostava de começar por agradecer a fidelidade daqueles que nos têm seguido nestes pequenos episódios onde estamos tentando mostrar a vocês Portugal de A a Z. E hoje é dia da letra I de igreja, um assunto vastíssimo, mas que eu vou tentar condensar em poucos minutos. Eu não sei se vocês sabem, por exemplo, nós temos em Portugal, numa das igrejas, o coração do nosso primeiro imperador do Brasil, Dom Pedro I. Ele ofereceu o coração à cidade do Porto e está muito bem guardado, como é lógico, numa igreja. Temos a segunda capela mais rica, mais valiosa do planeta. Ela só perde para a Capela Sistina, pelos motivos evidentes. Mas temos igrejas fantásticas com poços dentro da igreja. Igrejas que foram trasladadas de uma rua para outra. Temos igrejas lindíssimas dentro de museus como o de Azulejo, por exemplo. Igrejas com capelas completamente feitas com ossos. Capelas, para vocês terem uma ideia, de igrejas que já foram igrejas e foram transformadas no Banco de Portugal, no cofre forte do Banco de Portugal, onde você consegue segurar um lingote de ouro com a mão, né? Mas, enfim, eu queria recuar um pouquinho, porque nem sempre está muito claro para todo mundo, que a Igreja Católica não começa com Portugal aqui, né, nesta região. Portugal é um país do século XII, ou seja, foi fundado em 5 de outubro de 1143 e, portanto, já esta região era cristã há mais de 1100 anos. Né? Então, é cristã desde o Império Romano. Foi através das vias romanas que o cristianismo chegou até aqui. Então, se lembrarem, já falamos nisso em outras lives, o próprio Santiago de Compostela esteve aqui no ano 41. Então, esteve duas vezes, uma em vida, outra em morte. Né? Fundou aqui em Braga, inclusive deixou o seu sucessor, São Pedro de Rates, que fica exatamente aqui em Braga. Por isso Braga é tão importante para a Igreja Católica e é uma das expressões que utilizamos aqui. Alguma coisa que seja muito velha é mais velha que a Sé de Braga, porque, claro, ela já era Sé muito antes de Portugal ser Portugal, né? Bom, mas estava dizendo que vamos mostrar a vocês que na Idade Média, parte das muralhas, das fortalezas que defendiam as cidades medievais, o edifício mais robusto, mais seguro era exatamente a igreja. Então, não raras vezes fazia parte da muralha, como no Porto e em várias outras cidades, e vamos mostrar isso a vocês. E vamos mostrar, talvez, este tema, quando vocês vierem aqui, hoje vou procurar fazer isso também, de dois pontos de vista diferentes. De um ponto de vista religioso, para aqueles cuja confissão seja cristã ou católica, mas para aqueles que não são, ou mesmo para os primeiros, vou chamar a atenção de vocês para um ponto de vista científico. Ou seja, é quase visitar as igrejas e os monumentos religiosos em Portugal, é quase uma aula de história gratuita em que você vê a história se passar pelo menos de 2000 anos na sua frente. Né? Você vai se aperceber das migrações de inúmeros povos ao longo da história, de 2000 anos, como eu dizia, que vinham do norte e do centro da Europa e mesmo da bacia do Mediterrâneo. Vocês vão ver a importância que uma única língua que cobria todo o mundo do conhecimento naquela altura, que era o latim, a importância que isso teve. A importância que as ordens monásticas tiveram na agricultura, na enogastronomia. É famosa tanto a presença das ordens monásticas nas cervejas quanto nos doces conventuais, né? Mas vocês vão ver também diversos estilos arquitetônicos. Para quem estudou arquitetura, vai ver, é quase um compêndio, né? Nessas viagens, desde os estilos românicos até os góticos, barroco, rococó, os neo, que vieram depois replicar tudo isso em outras épocas bem mais tarde. Mas uma aula também de arte ligada à área de pintura, de escultura, ourivesaria é famosa e vocês vão ver isso também, tanto a herança da talha dourada, né? Dourada à folha de ouro mesmo, quanto os azulejos, paredes, tetos, chão, enfim,
foi uma herança árabe, mas que Portugal levou às últimas consequências. Vamos falar, mais uma vez, de uma expressão que vocês certamente já conhecem, ouro sobre azul. Vão entender porquê. Vão também desmistificar aquela ideia que a gente tem de uma frase muito comum, dizendo pobreza franciscana, né? Vocês vão ver que isso se aplica em alguns casos, mas não se aplica de todo na Igreja de São Francisco, no Porto, em que a quantidade de ouro é viral, ou seja, extravasou a talha dourada, extravasou os retábulos e avançou pelas pilastras, pelo teto, pelas paredes, e chegou até a porta principal da igreja, né? Então, vamos ver também os fantásticos vitrais e os azulejos também, que serviam tinham uma função pedagógica para a esmagadora maioria das pessoas, que era, como vocês sabem, iletrada, né? Então, olhar para essas representações nos vitrais e nos azulejos era quase como se fosse um gibi para as pessoas, iam de alguma forma assimilando essas ideias. Vamos ver também um ponto de vista sociológico, tanto a parte boa como a parte ruim da sociedade. Vamos ver os resquícios da Inquisição, da Reforma luterana, da Contra-Reforma da Igreja, por que é que apareceu a talha dourada, por que é que apareceu a música dentro desses monumentos, dessas igrejas, né? Vamos ver, por exemplo, uma coisa que para nós já passa um pouco longe, mas assumimos como sempre normal, os cemitérios, por exemplo, foram consequência do século XIX, consequência de pestes que houve, né? E que a cólera trouxe nessa época, e que provocou uma guerra civil, inclusive aqui no Minho, onde eu estou, uma guerra civil que ficou famosa pela Maria da Fontes, mas também as ordens religiosas não gostaram da ideia dos cemitérios. Como vocês sabem, eles tinham o hábito de enterrar as pessoas dentro da igreja, os mais importantes estavam mais perto do altar, aqueles que contribuíam mais e que pagavam capelas mais junto do altar eram enterrados dentro, e tudo isso no governo constitucionalista, no século XIX, caiu por terra e obrigou cada município a fazer os seus cemitérios. Então, vamos ver isso, vamos ver como é que as ordens religiosas se rebelaram contra isso, vamos falar de órgãos, vamos ver igrejas únicas no mundo, porque temos uma igreja no convento de Mafra que tem 6 órgãos, todos eles funcionando, sincronizados, e os organistas têm que tocar com um espelho de costas, obviamente, porque tem que sincronizar a melodia com todos os outros. São órgãos ibéricos, e vamos explicar o que é que eles têm de diferente dos outros órgãos. Vamos ver um dos maiores carrilhões do mundo, com 98 sinos nos carrilhões, e esse convento tem 2, porque cada um deles custou 400 mil reais na época, e o rei Dom João V, que era o rei mais rico que Portugal já teve, achou tão barato que encomendou 2. E vamos contar essas pequenas histórias, né, que são deliciosas. Uma coisa deliciosa que vocês vão adorar saber, vamos explicar para vocês o que são misericórdias, vocês vão achar genial, né? E, portanto, vamos visitar sacromontes, vamos explicar porquê, porque é que eles foram feitos semelhante, não só em Portugal, o Sacré-Cœur, por exemplo, em Paris também é um desses, mas o de Braga, que é o mais místico, muito mais sofisticado do que o Sacré-Cœur de Paris, aqui o de Viana do Castelo, o de Lamego, enfim, tantos outros que até inspiraram o Aleijadinho em Congonhas. Então, aquilo que eu queria mostrar para vocês é que seja qual for a vossa opção ou o olhar que vocês tenham para este assunto, vão ver uma viagem ao longo de Portugal, uma viagem diferenciada, uma viagem guiada, uma viagem pela letra I de igreja. Então, muito obrigado por esses minutos, espero que tenham gostado.